Sejam todos bem-vindos a essa aula sobre as transformações. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de destino, que é o destino que sai de um momento favorável e vai para um momento desfavorável. Isso é um destino de infortúnio. Qual é o passo a passo? Por que de repente uma pessoa acorda e ela está dentro de um infortúnio, está dentro de uma situação que ela não gostaria de estar? Como sair, principalmente por que ela entrou ali, por que ela começou naquele momento a sentir aquele efeito. Então eu coloquei um passo a passo, que aí vale a pena você anotar, para saber exatamente quais são as etapas que uma pessoa passa saindo do momento do auge em direção ao infortúnio. No momento em que ele sai da boa fortuna, porque é muito fácil sair da boa fortuna, basta alguma coisa dar errado, que você começa então a sentir o infortúnio. Mas então, quais são as etapas que você passa por consequência disso? Quais são as etapas qual é o início e qual é o final disso? O primeiro é quando a gente acorda e a gente sai da nossa casa imaginando que a gente tem um caminho, que a gente tem uma direção, que a gente tem uma energia, e essa energia já está bem definida na nossa mente. Nós sabemos exatamente o que nós queremos, para onde nós vamos. Então você chega até o seu carro ou o seu meio de transporte, você abre o seu computador, abre o seu telefone, enfim, você inicia um dia, inicia uma jornada de trabalho ou de viver. Esse é o primeiro passo. É quando a gente imagina que nós temos um caminho bem definido. Quando, de repente, a gente começa a se preparar para desenvolver o nosso caminho. Então, a gente sabe o nosso caminho e, então, seguimos um caminho de que qual é a quantidade de energia que nós precisamos ter para um dia normal. Então, a nossa cota de energia para um dia normal é uma. E a nossa energia você entende como uma energia mental, onde nós temos uma quantidade que algo acontece e esvazia a nossa mente, desgasta mais a nossa energia pela nossa mente. Nós temos uma quantidade de energia emocional, até mesmo a nossa tolerância, a nossa resiliência. Isso faz com que a pessoa possa ter uma cota e que, quando perde, acaba saindo do seu caminho. As suas emoções tiram você do seu controle, do seu reinado, do seu poder. Assim como a quantidade de energia psíquica ou psicológica de entender a realidade e poder se adaptar àquilo que não pertence a você, aquilo que não sou eu, aquilo que não estava nos meus planos. Então, primeiro a gente acorda imaginando um caminho natural, e esse caminho pode ser o seu caminho espiritual, pode ser o seu caminho na família, pode ser o seu caminho na prosperidade, na sua empresa, enfim, em qualquer área da sua vida. Você acorda imaginando um caminho, você prepara a sua energia para que você tenha um dia normal, até que você, ao caminhar, ao entrar naquele dia, ao entrar naquela fase da vida, você percebe um obstáculo. Você observa uma situação que pode ser uma pessoa, pode ser um recurso, pode ser a falta de um recurso, algo acontece e você percebe aquilo e rotula como um obstáculo, aquilo que impede a sua caminhada, aquilo que dificulta o seu desenvolvimento pessoal, a sua caminhada natural. Então, quando você percebe o obstáculo, é que acontece uma mutação. Então, uma mutação acontece ao seu redor, aquele elemento começa a penetrar na sua história e esse elemento vai mudando a frequência do seu caminho, do seu tal, da sua energia, seja ela emocional, mental, psíquica. E quando você percebe um obstáculo. Você olha aquilo como um obstáculo, você olha aquela pessoa como um obstáculo, você olha aquela situação como um obstáculo. Nesse momento, você começa a despertar um sentimento, uma sensação e um sentimento. É um sentimento de que o infortúnio está acontecendo. Você agora
se percebe, se depara com um infortúnio acontecendo ao seu redor. Você olha aquele obstáculo e ele passa a ser aquilo que tirou você do caminho da boa fortuna, de um caminho de tranquilidade, um caminho alegre, e agora aquele obstáculo, aquela situação vai fazer com que você sinta o infortúnio acontecendo gradualmente. Isso vai fazer com que você entre num processo, primeiro, de estacionar. Fala, ué, o que está acontecendo aqui? O segundo é num processo natural de reflexão, e é isso que diferencia uma pessoa de outra, a capacidade de refletir numa quantidade positiva e luminosa, enquanto que outros vão fazer uma reflexão obscura e que paralisa, congela toda a sua capacidade de adaptação. Então você começa a sentir o infortúnio acontecendo, vai refletindo sobre as coisas, as decisões que você precisa tomar. Quais são as decisões que você precisa tomar? Geralmente são com base nos recursos que você tem, nos recursos que você perdeu ou nos recursos que você precisa adquirir a partir de agora. Primeiro são os recursos, segundo são as pessoas. Quais são as pessoas que agora se tornaram difíceis de carregar, se tornaram uma âncora e são pessoas que muitas vezes modificam a frequência para o lado negativo. Ou ao contrário, quais são as pessoas que eu preciso me aproximar? Quais são as pessoas que sem elas eu não consigo sair daquela situação? Talvez eu precise entrar em contato ou me aproximar de alguém que seja a chave, a solução daquele problema. E com isso, os seus recursos, as pessoas, observar também o que você, com os seus recursos, o que você já tem. O que você tem dentro da sua mente, o que você tem de talento, de habilidade, que você pode utilizar a partir desse momento que tem um momento de frequência diferente, de obstáculo ou também chamado de infortúnio. Quais são os talentos, as habilidades, as competências que você tem? Ou melhor, quais são as habilidades e competências e dons que você precisa desenvolver ou despertar? Quais são os livros que você precisa ler a partir de agora? Qual é o conhecimento que você precisa ter a partir de agora? Inclusive, a sua capacidade de reciclar a sua mente. Isso é uma coisa muito importante. O que você vai levar daqui em diante? Agora que a fase mudou, o que você deixa para trás e o que você leva daqui para diante? E por último, além dos recursos, além das pessoas, além daquilo que você precisa levar ou abandonar, também temos qual a direção. Porque agora temos uma direção, temos uma situação nova. Qual direção precisamos seguir? Qual o caminho agora? No panorama, nós estamos num momento de dificuldade e olhamos ao redor. Aonde tem um bote de salva-vidas, aonde tem um local onde eu possa me aproximar, em quem eu posso me apoiar, enfim, qual direção, aonde está o meu caminho, onde está o meu tal. Isso é o importante de perceber a sua caminhada. Então, recursos, pessoas, habilidades, competência, dons e um local, a direção. Direção para que seguir, para que você possa encontrar, aí sim, um local de segurança. Esse é um local seguro, essa pessoa é uma pessoa segura, aquele conhecimento é um conhecimento que pode trazer para mim uma nova segurança. E com esse local seguro, esse ambiente seguro, você então criar uma nova referência. As minhas referências antigas, será que estão valendo atualmente? Será que se eu olhar para uma direção, aquilo que eu vou lá buscar está ali ou mudou de posição? Imagine uma pessoa que de repente tem um terremoto e que todo o ambiente modifica. E de repente você pega um mapa, abre aquele mapa e quando você olha aquele mapa você pensa, bom, se eu seguir em frente, virar para a esquerda, virar para a direita, fatalmente eu vou encontrar uma praça. E você faz isso. E de repente, quando você fez aquele caminho, no final daquele caminho não tem mais uma praça. Ali tem
um monte de pedras devido ao terremoto, ou tem um rio passando, enfim, a geografia mudou e aquele mapa que você tem já não vale mais. O mesmo acontece numa situação de mutação. Às vezes as nossas referências antigas começam a entrar em choque, em colisão com a nova realidade. Então, quais são as referências novas? Quais são as referências antigas? O que eu preciso reciclar na minha mente? O que eu preciso me transformar? Primeiro, a transformação começa dentro de cada um de nós. Dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, modificando a nossa energia, porque tudo isso valia até aquele momento. Mas no momento da mutação, no momento em que aquilo se transforma, aquilo já não é mais plano, já não é mais liso como a gente imaginava. E talvez o caminho que eu sigo não é mais aquele que antes eu tinha em mente. Talvez seguindo aquele caminho eu não vá chegar no local onde eu gostaria. Esse é o processo que a gente vai seguindo através do nosso destino. Por isso o tema destino. Os destinos que acontecem, eles podem aparecer para você de diversas maneiras. Basta você sentir aonde você está. E quando um destino acaba e começa outro, como é o processo natural de mutação? É justamente o tema de hoje. O tema de etapa por etapa, todo um processo de transformação. Porque depois que você imaginou um caminho, e esse caminho é o caminho do dia a dia, a sua rotina, positiva ou negativa. Você prepara a sua quantidade de energia para um dia normal. De repente você percebe um obstáculo. Sente que aconteceu uma mutação. Começa a refletir e sentir sobre o infortúnio que está acontecendo ao seu redor. Então começa a tomar decisões. Quais são os recursos, quais são as pessoas, qual é o seu talento, habilidade, competência e qual a direção nova que você deve seguir. Com isso, você vai buscar um local ou pessoas que tragam para você, que forneçam segurança. Segurança e referências. Referências novas, não as antigas, porque aquelas já não funcionam mais. Então a capacidade de reciclar a mente, de se adaptar a cada situação, inicia no momento em que você toma consciência. Opa, alguma coisa mudou. E é nesse momento de mutação que a gente então descobre o nosso potencial. Um potencial novo, que vai começar um novo ciclo. Então, não importa como começa um ciclo, o importante é como ela termina, como aquela fase termina, como aquele ciclo termina, como aquele relacionamento termina. Não importa como começou, e sim como termina. Porque a forma como ele vai terminar é a bagagem, é a matéria-prima que você tem para iniciar um novo ciclo. Então, como que você vai entrar num novo ciclo? Como que você vai adentrar dentro do seu destino numa nova fase? Depende de como você terminou a anterior. Então, observe que para você seguir o destino, a caminhada do destino, é necessário 4 elementos importantes. O primeiro é a sua mentalidade, que é justamente isso que a gente vai falar dentro do treinamento de destinos. A gente vai falar sobre a mentalidade. A mentalidade taoísta, por exemplo, já que eu sou um sacerdote taoísta, a mentalidade taoísta que representa a sua filosofia, que representa a forma como você vê o mundo, a poesia que você carrega na sua mente, na sua alma, no seu coração, a maneira como você vai lidar com a sua energia. Então, primeiro, é a mentalidade taoísta. Segundo, é como é que você percebe a sua habilidade e as suas competências. Entenda que não é o seu dom. O dom já nasceu com você, mas a competência é a forma como você vai desenvolver aquele dom e desenvolver e se adaptar dentro do dia a dia. Como é que você vai criar competências? Como é que você vai administrar as suas competências? Como é que você vai desenvolvendo as suas competências? A gente vai falar também sobre a liderança. A liderança dentro do próprio caminho. Não é liderar o outro. Nunca lidere o outro. Lidere o outro por consequência. Porque primeiro você precisa liderar o seu caminho. A tomada de consciência é o início da liderança. A construção de um caminho faz parte da liderança. A caminhada dentro do próprio caminho
faz parte da liderança. A constância que você tem, que você caminha sem interromper, ora pratica, ora abandona. Não, você só pratica sem abandonar. Isso representa a sua liderança. Quando os acontecimentos vão aparecendo, favoráveis ou desfavoráveis, como é que você administra isso? Isso é liderança. Então, mentalidade taoísta, a criação e administração das suas competências, a liderança, a capacidade de ação, que muitas vezes, no momento de mutação, no momento em que uma fase acaba e outra não começa, muitas vezes a pessoa se perde, ela congela, ela estaciona e começa a entrar num processo em que ela não entende, por não entender o que está acontecendo, ela não entende quem ela é dentro daquela nova história. É como se ela acordasse e toda aquela vida que ela viveu desaparecesse. Então, qual é a forma de você trazer de volta a sua capacidade de ação e movimento? E lógico, ação e movimento vai trazer para você mais um tema que a gente vai falar no treinamento Destinos, são os resultados. Como identificar se o que você está gerando, ou o caminho que você está seguindo, primeiro, se é o seu caminho. Segundo, se aquele caminho está indo na direção do seu tal, está indo na direção da sua caminhada, dos seus sonhos. Será que aquilo que você tem como um sonho no seu coração, na sua mente, na sua alma, na sua energia, ela está naquele local? Ela está naquela direção? Ou você entrou numa ilusão e começa a repetir o mesmo padrão, a ter o mesmo comportamento e nem sempre o mesmo resultado? Então a gente vai falar sobre a capacidade de ação, de movimento e a percepção do resultado. Tudo isso com o último ingrediente do nosso treinamento, como é que você desliga ou como é que você diminui a sua capacidade de estresse. Como é que você lida com o estresse que existe ao seu redor, entendendo primeiro o que é o estresse, aonde ele nasce e por que ele fica. Sabendo isso, você começa então a se desconectar do estresse. Então, mentalidade taoísta, criação de competência, de liderança, ação e movimento, percepção do resultado e administração do seu estresse. São 6 temas que a gente vai falar dentro desse novo treinamento chamado Destinos. Hoje a gente viu apenas uma parte. Como é que uma pessoa sai da boa fortuna e vai para o infortúnio? Mas será que então, eu dentro do infortúnio, é só eu seguir esse passo a passo para voltar para a boa fortuna? Nem sempre, porque você caminha para frente, tudo que já aconteceu, ele já não vai ser mais matéria-prima para você iniciar um novo passo. Tudo o que aconteceu fez com que você chegasse até aqui, mas a capacidade de caminhar para frente, de seguir o seu próprio destino, conta com a bagagem que você tem na sua mente, na sua alma, no seu coração, suas experiências, junto da ação, do resultado, da tomada de consciência, da administração da sua liderança, da sua mentalidade ou filosofia, enfim, dos 6 ingredientes para você seguir um bom destino. Então, se você quiser participar, eu vou fazer um convite, basta clicar aqui no link, no botão, para que você possa entrar na nossa página, entender mais sobre esse treinamento, lá vai ter mais conteúdo, e aí sim, querendo, você pode clicar para fazer a sua inscrição e a gente se encontra no treinamento. As inscrições estão abertas e espero que ele possa trazer para você uma visão, que é o fundamento desse treinamento, a visão de um destino correto. Você tem vários destinos, mas qual é o seu destino? Que esteja harmonizado com o seu talento, com a sua natureza, com o seu dom. Que esteja de acordo com as competências que você adquiriu, com os livros que você leu, com as pessoas com quem você conversou e viveu até hoje, que foi forjando gradualmente você. E se hoje você é da maneira que você é, vem por tudo que você viveu. Isso faz parte do seu destino, sim. Mas como então se afastar e lapidar tudo aquilo que não sou eu, tudo aquilo que não é você? É justamente ao tomar consciência
de quais são os tipos de destino e como que você administra, é que você vai saber qual é o seu caminho. Então, se você quiser, entra lá na página e eu te aguardo num próximo treinamento, numa próxima aula ou por aí, nesse mundo online. Obrigado. Te espero lá. Tchau, tchau.